XBCI 11, novo ETF com exposição ao Bitcoin multiplicado por 1,5 vezes, tanto na cota quanto nos dividendos. Vamos entender aqui as vantagens e riscos também para você ficar esperto, hein? Olha, lembrando aqui que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, que a Resulta Capital e eu somos totalmente isentos aí de qualquer banco, gestor ou corretora. Então já comenta para mim se você gosta aí de ETFs que pagam dividendos, se você gosta dos ETFs da Buena Vista ou de alguma outra gestora. E claro, né? Se você gosta aí do conteúdo, considere comentar alguma coisa para apoiar o canal. Isso ajuda demais, tá? Então, finalmente aqui, falando sobre o XBCI 11, vocês, cara, me cobraram muito em relação a esse fundo, tá? Mas só hoje ele estava disponível aqui para a gente poder realmente comentar algumas informações, tá? É importante que data agora, finalzinho de março. E a grande ideia desse fundo é basicamente você ter uma exposição aí turbinada em relação tanto ao Bitcoin quanto aos proventos lá que a Buena Vista usa de estratégia. Então, só aqui recapitulando bem brevemente, né, o que o XBCI faz, ele vai te expor aqui tanto ao Bitcoin quanto a essa ideia geral de receber os dividendos mensalmente, né, mas ele tem uma diferença grande do Coin 11, né, que é um outro ETF lá da Buena Vista, né, que é bem conhecido, porque o Coin 11 ele vai tentar acompanhar o Bitcoin na cota versus cota, né, o Bitcoin cai, o Coin 11 cai, o Bitcoin sobe, o Coin 11 tenta subir ali praticamente a mesma coisa. Ele tenta, não quer dizer que ele vai conseguir. Já o XBCI, ele tem aqui uma estratégia que vai trazer uma certa exposição maior ao Bitcoin. Então é como se a cota vai oscilar 1,5 vezes para cima ou para baixo em relação à variação do Bitcoin. Essa aqui é o que eles chamam de família Boosted, lá da News também, as parceiros lá da Buena Vista. Eu imagino que eles vão ter aqui vários ETFs Boosted do Brasil também, né? Aqui tem o XBCI, que é do Bitcoin, mas lá nos Estados Unidos eles têm da Nasdaq, do S&P, talvez eles tragam também ao Brasil, né? A gente aguarda aí as novidades, né? E aqui a grande ideia desse ETF é basicamente ser um Coin 11 com mais risco, né? Risco em termos de volatilidade falando, tá certo? Então aqui os conceitos principais, para quem ainda não conhece esses ETFs que pagam dividendos, aí não sei se é para o seu uso, né? Às vezes não é, às vezes é, depende muito da pessoa. Para o meu particular não é, mas eu sei que muita gente gosta de saber sobre esses ETFs. Então você tem aqui, cara, enfim, né? Liquidez D+2, você tem ali o crescimento do mercado de ETFs. E aqui eles explicam um pouquinho o que são os tais Boosted ETFs. Isso aqui é bem importante, tá, cara? Porque simplesmente não vai, né, não considere apenas o seguinte, é só 1,5 vezes o Coin 11 eu vou ganhar mais dinheiro. Cara, tem prós e contras, né? Vamos entender certinho os riscos para você não comprar algo que talvez está desalinhado com o risco do seu objetivo e perfil pessoal. Então, esses fundos aqui, ó, eles são projetados para potencializar a exposição ao mercado que eles estão expostos, tá certo? E aí, como é que eles fazem para ter esse tal boost, né? Esse pump a mais aí nos retornos e também nos dividendos, vamos dizer assim, né? Então, cara, vamos lá por partes, tá? Só para a gente realmente ter muita clareza que essa parte é bem importante, tá? Primeiro, você tem uma compra de ativos, pode ser ativos individuais, né, do mercado à vista, podem ser exposições ao mercado futuro, que seja. Então aqui você basicamente vai estar comprando ali o Bitcoin, né, fazendo aquela exposição ao Bitcoin. Depois você vai fazer aqui o fundo, perdão, ele vai fazer uma exposição ali a tal covered call, né, aquela venda coberta. Então a venda coberta, ela vai dar aqueles dividendos sintéticos mensalmente, né? Que tem aqui, ó, a explicação, né? Vender opções de compra. Isso vai te trazer ali a renda mensal. Isso você já conhece lá no Coin 11 ou então em praticamente todos os fundos da Buena Vista, né? Não vou ficar falando no detalhe cada vídeo que eu faço, senão os vídeos não acabam nunca. Então, beleza, você tem a venda coberta. E aí, o que esse ETF traz de novo é o tal Boost. O que é o Boost? Ele é aqui uma operação a mais de opções, é uma operação extra. Eles fazem aqui, ó, vende uma put, compra uma call, que no resumo da estratégia vai trazer uma exposição maior, sintética, àquele ativo. Ou seja, ao invés de você estar exposto uma vez à variação do Bitcoin, você vai estar exposto 1,5 vezes, tanto nas altas quanto nas quedas, né? Tem que sempre olhar os dois lados possíveis, tá bom? E aqui, só importante falar, né? Isso aqui não é uma alavancagem, tá certo? Acho que é bem importante ter essa diferenciação aqui bem clara. Hoje no Brasil não é permitido ainda, acho que vai ser permitido em breve, mas no momento não é, ETFs alavancados. Então o que é um ETF alavancado? É quando você pega dinheiro e coloca como margem para poder comprar mais do ativo original.
Não é o que acontece aqui. Isso aqui é uma exposição de opções que permite ali um boost, né, uma amplificação em relação à exposição original. Então não é uma alavancagem, tá? São conceitos parecidos, às vezes eles têm um efeito parecido, mas eles têm ali uma razão intrínseca diferente. Então aqui a ideia do ETF, enfim, imagino que os outros também são assim, a gente vai ver quando eles forem saindo, é comprar o ativo original, lançar aquelas calls, né, aquela venda coberta para o dividendo sintético, e ainda colocar um boost em cima dessa operação toda. E aí isso vai permitir justamente uma vez e meia, tanto na variação do Bitcoin, tanto para cima quanto para baixo, quanto nos dividendos sintéticos, tá? Então você recebe ali uma variação maior da cota e também uma variação maior dos dividendos, tá certo? Aqui eles falam um pouquinho sobre aquela geração de renda com as opções, né, que a Boa Vista geralmente faz, né? Não é a Boa Vista, né? A News, que esses fundos são lá do exterior, a Boa Vista facilita a compra, né? Tem aquela parceria entre as empresas, você consegue pegar os dividendos aqui com imposto de renda apenas de 15% no Brasil, acho que eles têm esse acordo entre empresas internacionais e é um ganho de capital, não é um dividendo. Daí lá nos Estados Unidos isso não tem uma retenção na fonte. Eles têm aqui um diferencial competitivo que no Brasil, no momento, só eles têm, né? A gente torce para mais gestoras terem esse diferencial para a concorrência ser maior, né? Mas basicamente eles têm essa geração de renda com as opções. Aqui é como a maioria das pessoas não, né? Perdão. A maioria das gestoras faz a venda coberta e ela limita o seu ganho quando o mercado estoura para cima, né? E aqui é como a Boa Vista e a News fazem a operação deles, que também existe um ganho limitado, ou seja, quando você compra ETFs de venda coberta, você tem um ponto aqui que você tem uma trava de alta, vamos dizer assim, né? Você não consegue aproveitar toda a alta do ativo, mas depois aqui de um determinado ponto, o seu ativo continua subindo muito, pela estrutura que eles fazem, você se aproveita ali um pouquinho dessa alta também, tá? Então eles têm uma estrutura um pouco mais complexa que acaba trazendo ali um retorno para mercados e ativos de alta melhor do que a estratégia convencional. E de novo, isso aqui é super complexo, tá? Você nem deve tentar fazer venda coberta como pessoa física, isso aqui você tem que manjar muito bem o que você está fazendo, mas aqui eles têm uma estratégia que eles tentam aqui capturar um pouco mais do mercado do que uma venda coberta convencional faria. E aqui é o momento justamente que você deixou o like e se inscreveu no canal para mais vídeos como esse, ou então até de ETFs que não pagam dividendos, tá? E eles trazem então o resumão aqui, basicamente você vai ter essa taxa de 0,98, bem padrão ali da Boa Vista, né? Bem parecido lá com os ETFs da News, tem ali 15% de imposto de renda dos proventos já na fonte, então galera, eu também torço aí para os impostos caírem, né? A gente torce, mas é muito difícil. Então você tem ali essa retençãozinha na fonte dos seus proventos e também é 15% via DARF na venda das cotas, tá? E não tem come cotas, enfim, vantagens dos ETFs aí, tá? Eles trazem aqui um pouco das justificativas aqui que você pode considerar, né? Se tem interesse em relação ao XBCI 11. Olha lá, crescimento acessível, você vai ter essa exposição uma vez e meia do Bitcoin, ok. Então você tem ali esse produto, ele foi feito justamente porque investidores mais propensos ao risco. Vou começar daqui a pouco os disclaimers assim para você tomar cuidado aqui das vantagens e desvantagens aqui de uma exposição maior a um ativo, tá? Principalmente ao Bitcoin que já é muito volátil, então você tem que ter muita atenção quando você compra esse tipo de ativo por conta aí da volatilidade do risco que vai ter. Ah, beleza, você tem aqui essa exposição maior ao Bitcoin, né? Que, se você acredita que ele vai subir bastante, pode te trazer um retorno acima da média, e você também está aqui exposto ao dólar, tá certo? Então você tem também o componente câmbio embutido ali nesse tipo de ETF, tá? Bom, diversificação, ele te ajuda a expor ali um pouco a sua carteira a cripto, ok? Enfim, beleza? E também tem aqui a questão dos dividendos aqui, então ressaltando muito, né? Nem todo ETF é para você, alguns são construídos aí para perfis e pessoas específicas. Esse aqui, claramente, é para quem busca renda passiva e busca alta volatilidade, tá? Isso, na minha opinião, é uma parcela pequena de pessoas que busca isso, ou então que deveria buscar isso, justamente por conta ali dos balanços que podem acontecer e, enfim, né, da volatilidade que pode ter. Ou seja, né, muita gente não tem esse perfil, na minha opinião, é pelo que a gente conversa com muitos investidores, tá? Mas aqui é uma opção para você avaliar. Eu gosto muito de sempre ressaltar, né? Nem todo ETF é bom. Alguns ETFs simplesmente não são para você, mas eles são para outras pessoas, tá? Então, você tem aqui a exposição maior ao ativo subjacente e também os proventos mensais aqui serão maiores, tá? Então você também tem uma vez e meia no dividendo, tá? Isso ajuda muita gente que quer a tal geração de renda.
Bom, e o que que quer dizer, mais ou menos na prática, né, essa exposição uma vez e meia ao Bitcoin e aos proventos? Bom, aos proventos é fácil, né, você vai receber mais dividendos se você quer isso, então é um ponto positivo aí, né, para quem busca essa estratégia. Agora, eu ficaria muito esperto com a questão da volatilidade das cotas, tá? Cara, tem que ficar muito esperto com isso aqui. Então, primeiro ponto, né, o Bitcoin já é um ativo muito volátil, tá? Cara, isso aqui, ó, se ele cai aqui sei lá, vou chutar aqui 10%, né? Cara, o XBCI ele vai cair 15%, entendeu? Da mesma forma que em algum momento, né, o Bitcoin aqui pode subir também, né? Pô, se o Bitcoin subir 10%, o XBCI vai subir 15%, tá? Então você tá amplificando, justamente é o boost, né? É um pumpzinho, um turbo em relação a essa volatilidade do ativo. Qual que é o ponto aqui, né? Se você acredita muito que o Bitcoin vai se valorizar pra caramba aí nos próximos anos, e ele realmente fizer isso, o ETF que tem o boost, ele vai ter uma performance maior do que o ativo original. É só você meio que fazer vezes uma vez e meia. A lógica é mais ou menos essa, tá? Agora, existem alguns outros riscos também, tá certo? Que é mais ou menos aquela história de quanto um ativo cai, quanto ele tem para se recuperar. Isso que eu peguei do Instagram, né? Me segue aí no Instagram, começar a postar umas coisas lá também. Em breve, trarei novidades aí pra galera. Mas aqui é mais ou menos aquela ideia em relação a, poxa, quando um ativo cai a 5%, ele tem que se recuperar 5,3% para voltar para o ponto original. Quando ele cai 10%, ele tem que subir 11,1% para o seu ponto original. Quando ele cai 20%, ele tem que subir 25%. E assim vai, tá? Então, só para lembrar você, né? Não é só porque o ativo caiu 10% que ele tem que subir 10% para recuperar o que ele caiu. E isso vai ser amplificado em relação ao boost dessas operações. Galera, eu olho muito para risco, tá? Não tô aqui criticando o produto ou a gestora, óbvio que não. A galera da Buena Vista, inclusive, são os parceiraços aí do mercado. Estarei com eles em abril lá em São Paulo. Os caras são super gente boa, os caras trazem produtos diferentes para o Brasil, mas é importante a gente sempre olhar os riscos de cada estratégia. Por outro lado, se você tem aqui o Bitcoin, que já está numa zona de baixa, né? Ele já caiu bastante, por exemplo, e ele engata uma alta, que ninguém sabe se vai acontecer, né? O mercado financeiro é imprevisível, aquela coisa toda, né? Você sabe que nada é recomendação de investimentos. Vamos supor que ele engata uma altona. Cara, esse ETF, ele vai estourar de alta, né? E aqui você tem, por outro lado, esses benefícios de que, cara, se no Coin 11 original você tem ali essas vendas cobertas, não fazendo o ativo acompanhar perfeitamente o ativo original, que é um risco da venda coberta, geralmente acontece isso nas altas, aqui você tem essa amplificação das altas e às vezes você pode até superar o ativo original, né? Mesmo pagando uma porrada de dividendos. Então você tem aqui esse cenário mais otimista nas altas. Altas prolongadas, esse cara vai estourar aqui de alta, né? Ele vai se valorizar pra caramba. Mas nas baixas ele vai cair bastante, galera. É uma vez e meia a queda, tá? Não tem segredo. Você vai multiplicar uma vez e meia a variação ali do ativo, tá? Eu olho muito por esse cenário, tá bom? Anthony, nas quedas, as calls que foram exercidas não vão ajudar um pouquinho o ETF a não cair tanto? Um pouquinho sim, né, galera? Mas não, geralmente, né, você está multiplicando uma vez e meia uma queda relevante. Né? Então, por exemplo, se o Bitcoin, sei lá, se ele cai 80%, existe o risco desse ETF, ou então da estratégia em si, ir para menos 90, 99, até mais, né? Enfim. Agora, nos cenários que o Bitcoin for se valorizando com o passar do tempo, né, a gente tem um histórico bem positivo aqui do Bitcoin no longuíssimo prazo, né? A gente pega aqui, cara, a gente pega ali o longuíssimo prazo do Bitcoin, né? Não quer dizer que vai acontecer de novo, a gente tem uma valorização absurda, né? De milhões de por cento ali, dependendo do ponto que você pega. Agora, você tem que ficar muito esperto em relação ao risco, tá? Na minha opinião aqui, a gente tem que até esperar um pouco para ver como é que essa estratégia vai se comportar em relação ao Bitcoin, liquidez do ativo original, em relação à volatilidade da cota, dos dividendos e também em relação ali ao contexto do câmbio embutido, tá? Então, de forma geral, esse ETF ele vai brilhar muito em momentos aqui de alta, principalmente, né? Quando o Bitcoin tiver para se valorizar, ele vai ir muito bem, esse ETF. Naturalmente, você está multiplicando por uma vez e meia. Ou então em momentos de lateralidade com baixa volatilidade, tá? Se ele ficar lateral, mas tiver muita volatilidade, esse ETF provavelmente vai sofrer um pouquinho também. E claro, né, se o Bitcoin cair, se ele tiver um bear market, esse ETF vai sofrer bastante, tá? Então, acho que pelo menos fica aqui um ponto positivo, né? A Buena Vista não lançou no topo histórico, né? Porque daí se tem uma correção, a correção é violenta lá naquele ETF. Então, pelo menos você tem aqui uma exposição possível
enfim, num momento já de mais baixa, vamos dizer assim, né? Se é que isso faz sentido pro seu perfil, porque isso aqui é bem volátil, tá? Tô ressaltando aqui bastante para ninguém achar que é só comprar e receber os dividendos. A galera acha que é isso, né? Mas depois aqui, quando o balanço da cota vem, o susto aparece para quem não estava ciente dos riscos, tá certo? Independente se você gosta de dividendos ou busca uma carteira de crescimento, você tem que conhecer a Central RC para investir da forma mais certa e ideal para a sua realidade. Você pode conhecer ali as nossas soluções que tem desde o planejamento para sua aposentadoria, o conhecimento prático de ETFs, a estratégia de carteira, seja para crescimento ou renda passiva, inclusive com as minhas carteiras recomendadas de ETFs, Brasil, Estados Unidos e Irlanda, e também a forma para você buscar independência, ter análises recorrentes e até mesmo tirar as dúvidas diretamente comigo no WhatsApp, que é uma vantagem exclusiva lá da galera da Central, tá? Se você tem interesse, clica ali no link da descrição ou no comentário fixado para saber mais. E aqui sobre o XBCI11, alguns últimos comentários, tá? A galera da Buena Vista comentou que 1,5 eu perguntei para eles, tá? Ele é uma exposição que, historicamente falando e estatisticamente falando, ela é ideal para os investidores permanecerem investidos. O que eu quero dizer com isso? O que eles quiseram dizer com isso, né? Basicamente, eles poderiam fazer um boost de 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Você pode fazer uma multiplicação lá com estratégias de opções para aumentar o risco. Risco é volatilidade, né? Só que daí as pessoas não ficam investidas, né? Eu sempre penso nisso. Eu sou o cara que está meio que no meio dos dois lados. Eu falo com você, pessoa investidor, e eu também falo com as gestoras. E eu entendo muito o seguinte, cara, não adianta criar ETFs que as pessoas não vão ficar comprando, não vão permanecer investidas. Então, cada ETF tem um público-alvo e ele tem que ser construído de forma a ser sustentável, né? Então, eles falaram que 1,5, pelos estudos que eles fizeram diversos estudos, eles viram que as pessoas topam permanecer investidas mesmo em cenários de baixa, né? Que é o cenário pior, que as pessoas, não quero mais, vou vender. E aí eles trazem essa solução de forma bem inovadora no Brasil, né? Uma questão aí, não tem nenhum ETF desse tipo por enquanto. A gente torce para ter mais gestoras que tragam estratégias assim. A gente gosta de concorrência, né? Para baixar as taxas de administração e assim por diante. E aqui fica aquela reflexão, né? Primeira de todas, Anthony, será que o XBCI é para mim? Cara, primeira pergunta, né? Vamos lá. Você busca dividendos na sua estratégia? Muita gente não busca e na maioria dos casos você não precisaria buscar se está em fases mais jovens de acumulação e assim por diante. Anthony, eu busco. Beleza. Você já tem uma carteira ali que distribui dividendos? Eu já tenho, mas eu queria um pouco mais, estou precisando de um pouco mais, quero aumentar o meu risco. Aí você pode refletir o seguinte, né? Nas parcelas ali da sua carteira que já tem ativos que tem mais risco, você pode considerar adicionar um pouquinho ou fazer uma troca para ver se isso faz sentido para você. Agora, não sai colocando um monte de dinheiro num produto que é novo e extremamente volátil, porque isso pode incomodar o seu emocional. Eu sempre alerto isso aqui, né, de forma geral. Às vezes você está preparado para isso, tudo certo. E até uma outra coisa que a Buena Vista falou, né? Pô, Anthony, 1,5 a gente colocou porque muita gente aceita, mas para quem tem receio de 1,5 ser muito volátil, é possível fazer o mix, né? Eles falaram isso, né? Enfim, você pode comprar tipo o Coin 11 e o XBCI 11 ao mesmo tempo, para você não ficar exposto 1,5. Você pode ficar tipo 1,25 ou 1,1 vezes, né? Você cria o seu próprio mix. Foi o que eles falaram. Aí, sinceramente, já é uma estratégia um pouquinho mais complexa. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo, mas também ali é uma forma de você não ter tanta volatilidade se você não deseja. Outra forma de você comprar, digamos assim, esses ativos boosted, ou então qualquer ativo que é muito mais volátil do que normal do mercado, é você comprar parcelas menores do seu patrimônio. Então, ao invés de comprar, vou dar um exemplo bem absurdo, só para ninguém achar que é recomendação, ao invés de comprar 50%, você pode comprar muito menos, né? Porque como a volatilidade é maior, ela vai ser praticamente igual a você comprar 50% do ativo original, tá? Então você compra uma parcela menorzinha da carteira, você se expõe bem menos, sabendo que é um ativo muito mais volátil. E sim, né? Não comprem 50% de ativos cripto sem saber muito bem o que vocês estão fazendo, tá? Pelo amor de Deus. Enfim, então deixa seu comentário aí, o que você achou do XBCI 11. Eu acho que é bem legal esperar um tempinho pra gente ver como é que a cota se comporta, pra gente dar uma olhada aí em relação aos ativos, né? Eu até cheguei a ver um pouquinho sobre o XBCI aqui, né, da News, mas ele é tão novo que a gente também não tem um histórico tão relevante, tá? Então deixa o seu comentário aqui embaixo, o que você achou, as críticas, os elogios, que aí eu levo essas críticas lá pro pessoal da Buena Vista pessoalmente, gravo um shorts aqui pro YouTube, e aí a gente vê a reação deles com os comentários de vocês, tá certo? Se você não quer saber de dividendos e não quer saber de alto risco, que você quer uma coisa mais tranquila,
A gente também tem ETFs de renda fixa no Brasil, que são muito bons para praticamente todo mundo, né? Bem interessante você dar uma estudada. E saiu ali um novo concorrente recentemente, lá da XP, em relação à renda fixa, para você estudar e ver se faz sentido aí para sua realidade, ou então até estudar um pouco dos concorrentes. Vou deixar recomendado nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.